E aí, meus amores, tudo bem? Por aqui tá tudo bom. Hoje eu quero conversar com vocês e perguntar: você está se permitindo brincar, ser criança, sabe, essa imaturidade mesmo, ver a vida com leveza? Recentemente, né, eu passei por um processo, eu quero contar aqui para vocês, para ver se vocês se identificam para a gente destravar algumas coisas. Bom, ultimamente, eu acho que esse ano foi um ano, assim, que eu fiquei muito nessa correria para poder colocar projetos em prática, muito trabalho, muitos sonhos, muitas coisas, assim, que demandam a minha energia masculina, né, essa coisa, essa força para ir atrás das coisas e fazer acontecer. Quando a gente fica muito nessa energia de fazer demais, a gente acaba levando a vida muito a sério, se você realmente não parar para perceber como que você está na vida, né. Se perceber nos detalhes, quando você conversa com alguém, ou se você quer ser sempre muito prático, sempre muito assim, sabe. Foi o que aconteceu comigo esse ano, ficou muito sem energia, por mais que eu sempre goste mesmo, assim, de ter momentos de paz, mas só que é como se você não se entregasse totalmente para isso. Eu não sei se você entende. Uma amiga minha, ela tá começando a jogar tarô agora, e ela me convidou, né, pra tirar pra mim, pra ver, assim, pra ela ir treinar e tudo mais. Eu falei: "Lógico, vamos embora, né, quero ver aí o que que tá mostrando pra mim, que tipo de trava que tem, o que que tem de bom, o que não tem, qual é a energia do momento", né. O tarô, ele é isso, né, não levem o tarô com esse olhar de: "Ai, previsão de futuro, ai, será que eu vou descobrir meu amor?", essas coisas todas, né, não é sobre isso. O tarô é muito bom para você, para autoconhecimento, principalmente para você se entender, para você entender a energia do momento, né. Não prevê futuro, ele vê a de acordo com a sua energia, quais são as possibilidades de futuros mais prováveis. O tarô é basicamente sobre isso, né. E minha amiga, ela tirou o tarô para mim, né, e as primeiras tiragens foi uma coisa muito materialista, né, aquela coisa de muito tá muito nessa energia material, porém existia um bloqueio ali comigo de coisas que eu mesma estava me travando, né, eu mesma estava me travando, pra por exemplo, eu quero chegar em lugares, quero destravar coisas, porém a trava é a minha forma de enxergar, que eu não tinha percebido. Aí eu fiquei questionando, falei: "Ué, mas o que tá acontecendo?" Porque assim, eu me sinto, tá, eu tô na correria, pá. Normalmente, às vezes, quando a gente tá ali no tarô, né, às vezes parece que não faz sentido, né, mas depois é quando a gente começa a entrar nesse questionamento que o nosso subconsciente começa a trazer as respostas, aí você vai tendo clareza das coisas, de acordo com o tempo. A gente viu outras coisas também da minha vida financeira, minha vida amorosa, minha vida tal, os meus projetos, pá, tudo ok. Mas isso me pegou bastante para entender aonde é o que que eu não estou enxergando sobre bloqueio, o que que eu tenho, que sombra minha que eu preciso, eh, integrar que eu não estou enxergando. Eu fiquei nessa pergunta, né, sendo que minha amiga, ela falou tudo para mim no dia da sessão. Ela falou tudo, mas só que eu estava assim ouvindo, não, faz sentido sim, mas só que sei lá, não entendi em mim ainda, né. Aí eu fiquei na pergunta, questionando, questionando, questionando. Aí eu falei: "Não, vamos deixar acontecer no dia, eu vou fazer a pergunta e eu vou deixar que o universo me traga isso na prática, que fica muito mais claro pra gente entender as coisas, né". Vou contar pra vocês como que foi esse dia após essa leitura, pra vocês entenderem como que o universo se movimenta pra te trazer as respostas. Quando foi o dia seguinte, né, eu estava ali de boa, acordamos cedo, eu e minha família, né, meu marido e minha filha, tomamos nosso café, tudo normal. Aí eu fui pra rua, no mercado, depois meu marido foi pra academia e ele chegou em casa, né. Eu cheguei em casa, estava cansada, fiquei descansando um pouquinho. Ele chegou da academia todo feliz, todo empolgado, né, com o shape dele, gostoso. E aí ele chegou em casa com o shape dele todo estralando, né, maravilhoso. E ele é muito brincalhão, então ele chegou já todo se achando e começando a brincar já comigo pra me tirar riso. E ele fica brincando comigo até eu dar risada, e eu sou muito fácil de dar risada, né. Aí eu comecei a ficar olhando pra ele assim, e ele rindo, e eu elogiei ele, né, estava lindo, maravilhoso. Aí comecei a ficar com um ranço, assim, do nada. Eu comecei a ficar com um ranço, assim, falei: "Ai, eu não quero brincar. Ai, sai daqui. Ai, não quero. Ai, chata". Aí eu comecei a ficar me perguntando: "Nossa, por que que eu tô assim, chata, do nada?". Aí foi a ponta que o universo queria que eu me questionasse, né, porque eu fiquei muito chata, assim, num nível que eu não entendi, e que eu não sou assim, normalmente eu brinco também, né. Aí eu comecei a questionar o meu comportamento, falei: "Nossa, por que que eu tô assim, com ranço dele do nada, de graça?". Aquelas com raiva da alegria alheia, eu estava assim.
Aí eu comecei a fazer as coisas de casa e fiquei me perguntando. E meu marido é normal, né? Pra ele, se eu fico chata, ele continua brincando, nada abala o dia dele. Aí o dia começou a fluir normal e eu fiquei me questionando, eu fiquei na pergunta, por que eu tava sentindo raiva? Né? Qual que foi o meu olhar que julgou aquela situação? Aí me veio essa coisa da imaturidade. Eu começou a vir uns pensamentos assim em mim de ai, eu não quero, sabe? Sabe que essas crianças perto de mim? Sabe, eu comecei a vir uns julgamentos dessa energia da brincadeira, sabe? Isso eu nunca, no meu dia a dia isso é normal, mas só que isso foi muito específico, sabe? Quando o universo quer te trazer respostas, foi muito específico. É aí que a gente precisa fazer várias perguntas para descobrir a crença raiz, né? Aí eu comecei a perguntar, por que eu fico com raiva disso? Aí começou a vir um pensamento. Ah, é por conta da maturidade, né? A gente ficou com raiva daquilo. Eu falei, mas por que eu tô com raiva de maturidade? Aí veio uma outra resposta. Ah, por conta da falta de responsabilidade. Aí fiquei, então, por que eu tô associando a maturidade com a falta de responsabilidade, né? Aí começou a vir destrinchando todos os pensamentos que tava criando a minha crença, né? Fico questionando, fui puxando o fio, né? Pra ver até aonde que vai esses meus questionamentos, até onde minha mente subconsciente ela responde a crença final. Quando chegou no final, eu estava associando brincadeira com irresponsabilidade. Aí eu falei: "Uau, por isso que eu tô muito séria ultimamente. Eu não estou brincando, porque eu tô levando a vida muito a sério, trabalhando, fazendo acontecer, pá, 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 criança, família, casa, trabalho". E eu deixei esse meu lado criança ficar muito escondido, muito abafado. Sendo que eu sou brincalhona, mas só que nesses últimos tempos, eu estava muito séria com o trabalho, tal, 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 mas desfrutando também, né? Porém, eu não me soltei, eu não estava me soltando, então não estava precisando dessa leveza, né? Inclusive na leitura da minha amiga Nath, inclusive, que ela já tem um vídeo dela aqui comigo no canal, ela trouxe na leitura que eu precisava entrar muito nessa energia do três de copas, que é desfrutar, que é contemplar a vida, sabe? E eu fiquei, nossa, cara, é verdade, eu preciso parar. Quando eu fui questionando, entrei nessa questão e consegui achar a resposta de brincar, estava me associando com a irresponsabilidade, aí eu comecei a entrar na minha sombra. Foi onde identifiquei uma questão minha de lá de trás da minha infância, quando eu amadureci muito cedo, né? Minha mãe ela fazia muito arrumar casa muito cedo. Ela me tirava das brincadeiras para poder arrumar casa, para lavar louça, lavar louça, lavar louça. Já eu tenho muito essa coisa com organização até hoje, né? E vem desse traço antigo que eu tive que pegar muita responsabilidade desde cedo, né? Cuidar de casa, cuidar de família, cuidar dos meus irmãos meus irmãos pequenos. Então eu deixei muito de brincar, eu deixei muita brincadeira de lado. Né? E quando eu acessei essa sombra, gente, nossa, me veio um choro assim muito grande de limpeza mesmo emocional, para entender, caramba, agora a leitura fez todo sentido, cara, porque poxa, eu preciso contemplar minha vida com uma verdade. De onde que eu saí? Para onde que eu fui? Para onde que eu tô? Quando eu acessei essa sombra, eu comecei a olhar para minha vida e fiquei assim, nossa, cara, hoje eu tô livre, hoje eu não tenho ninguém me controlando, hoje eu tô numa situação muito diferente da minha infância, né? E hoje eu posso brincar a qualquer momento, eu não preciso ficar nessa rotina frenética de fazer coisas e sem ter que deixar de lado aquilo que me dá prazer, aquilo que me deixa leve, sabe? Eu não preciso mais, porque hoje eu posso, eu tenho um tempo livre, eu posso escolher, sabe? Eu não tenho pressão de nada. Por que não brincar? Por que não soltar essa responsabilidade e vir pra leveza, pra zoeira, pra brincadeira, sabe? Aí caiu minha ficha, fiquei, nossa, aí eu comecei a chorar. Aí eu fiquei grata, entendeu? Grata, num outro nível. Aí eu falei, meu Deus, verdade, como que eu não tava enxergando isso? E na mesa, na leitura, eu não enxerguei com esses olhos. A gente precisa, gente, é só na prática. Você precisa se questionar, se questione e deixe o universo te trazer a resposta na prática para você ver, para você perceber as coisas de verdade, sabe? Aí foi onde eu comecei a pensar, nossa, a contemplação ela vai muito além do que só você olhar para suas coisas e você ficar grato com isso. É você ter esse significado da comparação com aquilo que você já foi e com aquilo que você tem, que você realmente olha, tipo, nossa, eu tô livre. Eu não tô mais naquele lugar, eu tô realmente livre. Pra você sentir essa gratidão que é mais intensa, cara, é muito mais intenso. Aí eu comecei a ficar. Eu chorei muito e fiquei muito feliz. Fiquei, nossa, Deus, como que eu não tava enxergando isso, assim, com esse olhar, né? Mais profundo. Aí saiu um peso, assim. Falei, nossa, saiu um peso nas minhas costas, assim, bem. Um peso diferente.
E eu comecei já a mudar o meu comportamento, né, aí a gente tem que se policiando pra ver, vamos soltar a responsabilidade. A casa pode ser organizada depois, né, mulheres. A gente pode arrumar as coisas depois, a gente pode se divertir, a gente pode, ter esse momento de maturidade mesmo. Eu não quero saber, eu não quero mudar o mundo agora, eu quero zoar mesmo, não tô nem aí, entendeu? Então a gente tem que trazer essa leveza para o nosso dia a dia, porque senão a rotina consome a gente perde esse brilho no olhar das pequenas coisas, sabe? Principalmente se a gente pode comparar o nosso antes e depois, a nossa criança interior que tá sempre ali pedindo pra gente olhar pra ela, pra gente resgatar ela desses lugares, sabe? Porque por muito tempo, quando eu era mais nova, eu queria brincar, eu queria poder ir para os lugares, eu queria poder ir pra casa das minhas amigas, ficar lá o dia inteiro. E minha mãe, eu ficava, às vezes eu saía 10 minutos, ela já me chamava pra ficar dentro de casa, pra fazer, fazer, fazer. Então, eu quis muito esse lugar de liberdade e acabei esquecendo, abafando, né? Eu sempre fui muito risonha, mas só que o brincar me perdeu muito. Porém, a arte, ela me trouxe muito esse momento, esse lugar de desfrute, assim, de momento comigo mesmo, de fazer uma coisa que me dá entusiasmo, sabe? Mas recentemente, esse mês, eu não pintei nenhum quadro ainda, né? Eu pintei, eu acho que. Eu pintei uma telinha bem pequenininha, mas assim, não foi suficiente para suprir assim, meu espírito, sabe? Então eu deixei essa arte muito de lado, assim, para focar em outros projetos e acabei perdendo um pouco, né, nesse ano, essa brincadeira. Mas estamos voltando de novo, né? Estamos alinhando aos pouquinhos. E depois dessa leitura, depois desse processo de limpeza e tudo mais, aí foi onde eu comecei a perceber, contemplar a vida, ela é você perceber a sua trajetória, perceber o seu antes e depois, perceber as suas conquistas, pequenas conquistas, não precisa ser coisas extraordinárias, porque às vezes a gente tá no momento, né, já começa aí que a gente tá no momento de rede social, a gente vê muito a vida das pessoas, né, e as pessoas elas postam momentos felizes, momentos legais, tudo. É, todas as coisas boas que a gente quer e a gente merece viver. Mas às vezes a gente entra num olhar de comparação também, né? Isso é importante trazer aqui, porque muitas pessoas se perdem nesse olhar de comparação, né? E a gente acaba começando a achar que a gente tá para trás, que a gente tá perdida. Enfim, tem vários tipos de pensamento de comparação, né? Que é muito importante que a gente pare um pouco de olhar a vida das pessoas e comece a olhar a sua vida, porque às vezes você não tá no momento de desfrutar de coisas extraordinárias, né? Ah, uma viagem, que são coisas que a gente faz uma vez ou outra, né? Uma vez no ano, duas vezes no ano, sei lá. Mas coisas extraordinárias são coisas que não são da nossa rotina. Mas o que a gente pode contemplar na nossa rotina que são incríveis também, cara? Por exemplo, hoje eu posso não trabalhar se eu quiser, né? Se eu falar, não quero atender hoje, eu vou ficar de boa em casa. Posso ficar, se eu não quiser levar minha filha pra creche, eu não levo, fico com ela em casa. Se eu quiser ficar assim uma semana, eu fico. É uma liberdade que eu sempre quis ter. E se eu começo a achar isso normal, a vida começa a perder o sentido. Porque, poxa, cadê eu olhar para minha rotina e ver, caramba, eu posso fazer o que eu quiser. Eu não tenho nem nada me controlando, eu não tenho dar satisfação para ninguém, sabe? É sempre eu com as minhas responsabilidades, né? Se eu não tenho esse olhar de gratidão, de entender que eu sou livre, as coisas elas começam a ficar banais, assim, a vida vai passando diante dos seus olhos e você não vai percebendo as coisas boas, sabe? O seu momento, de repente, com a sua família para tomar um café da manhã. Eu priorizo muito isso, da gente tomar café de manhã juntos, né? Eu e o marido da minha filha, né? Que hoje o horário do meu marido de trabalho, ele proporciona que ele possa tomar café da manhã com a gente juntos, né? Café da manhã e almoço, né? Esses momentos pra gente são sagrados, assim, da gente ficar na mesa, nós três, e a gente poder comer, a gente poder conversar, interagir, brincar. Isso para mim é muito assim gratificante, porque foi uma conquista minha, né? E meu marido também. Então, se a gente não percebe que isso é sagrado, cara, isso é uma coisa assim que eu sou grata por poder tomar um café da manhã com a minha família. Isso para mim não tem preço. Se a gente acredita que as coisas boas da vida são só o extraordinário, né? Só quando você vai no restaurante, só quando você vai viajar, só quando você vai fazer uma coisa assim que é fora da sua rotina, você vai ficar sempre esperando esse momento e você não vai valorizar o que você tem, sabe? Às vezes você comprou um caderninho novo, cara, isso é incrível. Você comprar um caderno de R$ 10, você comprou uma coisa para você. Você pode fazer a unha no salão, você pode fazer a unha na sua casa, você tem esmalte, você pode deixar sua unha linda em casa. Sabe, são momentos que, cara, se você não contempla para você perceber a beleza das coisas, a gente se perde, né? Nosso olhar ele se perde assim na vida e fica muito, a vida fica sem sentido. Mas quem dá o sentido é a gente mesmo. Então é muito importante que a gente pare para olhar a nossa vida. Vamos parar um pouco de olhar a vida das pessoas, vamos olhar para nossa rotina.
Você pode passar um café na sua casa, você tem um café para você tomar de manhã, né, em silêncio, só você, cara, isso é incrível. Quando as pessoas não têm, tem que ficar na correria, tá aí na rotina de trabalho imensa, totalmente puxada e não consegue parar para respirar. Isso é muito incrível, cara. Se a gente não valorizar isso, se a gente não comparar com as outras pessoas que não têm o que a gente tem, que é coisa às vezes mínima, às vezes tem um prato de comida lindo ali, colorido, com salada, com carne, que tem gente que não consegue comprar carne em casa, sabe? É esse olhar, gente, de gratidão pelas coisas, porque às vezes a gente pode não ter. E se você olhar para a sua própria vida e você ver as coisas que você já não teve, que você tem hoje, nos mínimos detalhes, quando você pode comprar uma roupinha nova, sabe? Às vezes você pode ir no mercado comprar uma coisa, um doce que você queria, que você sempre quer, uma coisa que você gosta de comer. Sabe, essas pequenas coisas, elas também são sagradas, são incríveis, porque você está realizando micro coisas. Se a gente não se sente grato por essas micro coisas, as coisas extraordinárias elas vão ficar cada vez mais longe de chegar, porque a gente não tem energia, a gente não tá mandando energia de gratidão, de entusiasmo de viver, sabe? Então é muito importante que a gente contemple a nossa vida. Eu vi uma frase esses dias também que fez muito sentido de acordo com o que estava passando ali, né, com esse, com esse processo. Eu vi uma frase que dizia bem assim, eu vi num canal de uma moça, que eu esqueci o nome dela. Eu vi num comentário, inclusive, que me chamou muita atenção. Comparar a nossa vida com a vida de outras pessoas, né, e ficar nessa comparação, uma forma de ingratidão com a vida que Deus deu pra gente, sabe? A frase não é exatamente assim, mas eu vou colocar ela aqui. Mas era uma coisa assim, eu fiquei, nossa, é verdade. A gente tá com a nossa vida aqui acontecendo, com muitas coisas acontecendo, micro coisas incríveis acontecendo, mas você sempre ali olhando a vida do João, de fulano, que tá viajando, que tá na academia, que tá não sei o que lá, que tá não sei o que, que tá no restaurante chique, que tá comendo um japa da hora, lá, lá. Se você fica sempre olhando pra vida do outro, você acha que isso é viver, que só isso é viver, no caso, né? Você nunca vai olhar para suas micro coisas e comparando, achando que a vida do outro é melhor que a sua. E não é. Às vezes você tem a oportunidade de estar com a sua mãe, de poder tomar um café com ela, um almoço num fim de semana, e ela tá viva. Tem pessoas que não têm esse momento com a mãe, porque a mãe já se foi, né? Tem gente que não tem o pai, tem gente que não tem. Sabe, são coisas, gente, que são assim. Que se você olhar com amor, parar de fazer as coisas no automático, na pressa, se você não parar para olhar e valorizar o momento de você olhar, tipo, nossa, hoje eu posso me reunir com os meus irmãos, com a minha família, pra gente dar risada, só pra gente falar asneira mesmo. E olha que lindo você celebrar a vida, celebrar o momento, a vida das pessoas com você. Às vezes você não precisa nem ir num bar, num restaurante, nada, mas só de você poder reunir com as pessoas que você quer, numa casa, de repente na casa da mãe, na casa da avó. Isso são momentos incríveis, que se a gente perder esse olhar, cara, a vida fica sem sentido. Você sempre vai se sentir assim, um nada, porque eu não tô viajando, eu não tô comprando coisa, eu não tô comendo nos lugares melhores. Você sempre vai achar que a vida, uma vida é uma merda, entendeu? E não é assim. E, gente, todo mundo tem rotina. A diferença é que na internet a gente pode postar o que a gente quiser, inclusive só as coisas que são extraordinárias, né? E todo mundo que tá de fora vai achar que a pessoa não tem problema, que a pessoa não tem micro rotina, sabe? Gente, todo mundo tem uma louça para lavar. A diferença é que ninguém mostra aqui. A pia é cheia, entendeu? Todo mundo tem louça todos os dias para lavar. Todo mundo tem uma cama bagunçada todos os dias para arrumar. Essas coisas, todo mundo tem, todo mundo passa. E às vezes a gente acha que a vida do outro, só porque o outro só posta viagem, só restaurante, parece que ele tá num patamar acima de você. E não é sobre isso, nunca é sobre isso. A gente não pode se esquecer, gente. Isso aqui é uma coisa assim, óbvia de dizer, mas só que as pessoas se esquecem. De tanto que a gente fica imerso na internet, às vezes parece que esse olhar das pessoas não esquece que a pessoa é igual a você, cara. Igual você, a diferença é que ela tá com outras possibilidades de acordo com o universo dela, né? O trabalho dela, o dinheiro dela, e você tá com o seu, e o seu é tão sagrado quanto o da pessoa, sabe? Então vamos se olhar mais, vamos se enxergar mais, vamos cuidar da nossa rotina, da nossa vida, do nosso corpo, da nossa casa, da nossa família. A gente não pode perder esse olhar para as micro coisas que são incríveis, né? Principalmente se sua criança lá atrás, ela queria tanto brincar e não tinha como porque ela tinha que ser adulta, tinha que fazer comida, tinha que arrumar casa e não tinha tempo para ser criança. E se hoje você é livre, você tem tempo livre para brincar, para poder pintar um quadro, para pintar num caderno, para poder assistir um desenho, assista, vai brincar, vai desfrutar, porque isso era o que a sua criança queria, né? Você lá, criancinha, era o que você queria desfrutar. Então, assim, não deixa isso, não deixa a vida da adulta te consumir, porque não é sobre isso. A gente tem que ter a nossa responsabilidade de muitas coisas, mas equilíbrio é tudo, né? Momentos de responsabilidade, momentos de
desfrute, momentos de ser criança, de aproveitar, né. Isso vale para todas as fases da nossa vida lá atrás, né. Eu adolescente também tinha lá nos meus 13, 14 anos, eu estava até lembrando esses dias atrás, falei: "Nossa, cara, se eu pudesse falar com a minha versão adolescente, ela ia ficar apaixonada por mim, assim, apaixonada". E se a gente não para pra olhar isso, nossa, cara, é muito bizarro. Porque eu adolescente, cara, eu tinha uma fase minha que eu achava que eu era insuficiente. Eu achava que eu nunca conseguiria arrumar um namorado, porque eu me sentia feia, eu não me sentia igual às outras meninas brancas, com cabelo liso, eu tinha elas tinham um olhar dos homens, então eu nunca era escolhida. Eu demorei pra poder começar a ter esse namorico tudo, sabe. Então, aí eu falo: "Caramba, assim, minha adolescente de antigamente, se ela me visse hoje, ela ia ficar apaixonada, tatuadora, pinta e tem um marido incrível, maravilhoso, gostoso". Ela ia ficar assim: "Mentira que a gente tem isso". Entende? É isso, assim, é valorizar as suas conquistas em todos os níveis, cara, em todos os níveis. A gente precisa se exaltar a nossa própria história, porque, cara, traz uma energia, uma força que a gente precisa. A gente precisa dessa força para continuar caminhando e assim vai, né? É a mesma coisa que minha versão de hoje, ela vai estar vivendo uma coisa que de repente eu lá no futuro eu vou agradecer o que eu tô fazendo hoje, né? A gente tem que ter essa percepção, né? Então, vai brincar, vai desfrutar sua vida, vai olhar com carinho para sua história, para você. E valorize suas pequenas coisas. Seu momento com o seu gatinho, se você tiver um gatinho. Esses momentos, gente, então passa tão rápido. Meus gatos já estão com 12, 13 anos de idade já. Eu perdi gatinha ano passado, perdi 3 gatas ano passado, também tudo velhinha também. Então, são situações assim que a gente precisa valorizar porque o tempo passa. E passa, e assim, se você não parar para você olhar a vida vai passar diante dos seus olhos e você não vai aproveitar nada, você vai achar que foi assim, perdi tempo olhando a vida dos outros, entendeu? Então é isso, gente. Deixa nos comentários se você teve algum insight, tá? Dá um like no vídeo se você gostou, se fez sentido pra você, se contribui de alguma forma. E se inscreva no canal se você não é inscrito, isso ajuda muito no nosso crescimento, tá bom, gente? Um beijo. Eu tô lembrando aqui do adolescente. Um beijo, gente. Até o próximo vídeo.